Pronto, agora... Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Espero que esteja todo mundo bem. Hoje a gente vai discutir um pouquinho, né, sobre alguns conceitos de programação, mas a gente vai explorar esses conceitos usando uma ferramenta, né, que serve para programação, digamos, visual, né, que é o Scratch, né? O Scratch é uma ferramenta, é um joguinho, na verdade, né? Eu considero mais como jogo que uma ferramenta, mas ele é muito utilizado para curso de introdução à computação, né, para ensinar os primeiros passos, né, para a pessoa começar a entender o que é, né, o que é um loop, o que é uma condição, né, o que é um, um switch case, né, que é várias seleções, então por aí vai. Então, a ideia é que a gente exercite um pouco esses conceitos nesse jogo, e eu conto muito com vocês para que vocês façam as práticas que eu vou passar hoje no final da aula, para que vocês entendam, porque na próxima semana a gente vai começar Python, né? Então, de novo, né, o que a gente combinou no começo da disciplina, né? Se vocês não falarem as dificuldades e o que vocês não estão entendendo, o assunto ele vai ficando mais complexo, né? Não é que é super difícil, mas é porque um assunto depende do anterior. Então, se vocês não forem entendendo agora, vocês vão ter mais dificuldade no futuro. Então, assim, aproveitem que a gente vai fazer agora usando um joguinho, uma coisa para vocês estarem interagindo já, para ver se vocês praticam, para que na próxima semana vocês compreendam melhor os conceitos já usando o Python, tá bom? Então vamos lá, né? Primeiro, a aula de hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou passar uns slides, aí vou para o Scratch, passo mais alguns slides, volto para o Scratch, porque os slides eu coloquei para servir de material de apoio também para vocês, para quando vocês forem fazer atividade, tá? Aí eu vou passar para vocês os slides também na hora que acabar a aula, assim como uma gravação para vocês poderem assistir quantas vezes for necessário. Lembrando também que o que vocês têm que fazer, né? Se você aprende mais ouvindo, né? Então fique concentrado aqui, né? Não fique ouvindo e ouvindo aqui outras coisas, né? Senão você não vai aprender, né? Se você aprende mais escrevendo, vendo, concentre-se aí nos slides, né? Tente escrever algumas coisas aí no seu bloco de notas, que isso vai facilitar o entendimento, né? E a fixação do conteúdo, tá? E se tiverem dúvidas, eu peço que vocês falem, tá? Não deixem para a última hora, que é o que a gente tem pedido para vocês desde o primeiro dia. Tá bom? Então vamos lá. Antes de mais nada, só recapitulando o que foi visto na última aula, né? A gente falou um pouquinho sobre um programa de computador, né? Foram passados vários conceitos importantes para vocês, mas o que eu queria resgatar para a aula de hoje, né, é a essência, né, dessa questão de sequência de passos, né, que seria o nosso algoritmo, né? Então, naquele vídeo, né, que eu espero que todos vocês tenham assistido aquela aula que foi passada, juntamente com esse vídeo, ele mostrava o quê? Né, que os passos, né, que o filho passava para o pai executava tal qual o filho descrevia e muitas vezes dava os resultados que ele não esperava, né? Então, com esse vídeo aqui, né, com o que vocês assistiram, né, o que vocês entendem que acontece, por exemplo, quando vocês colocam um passo a passo que não está, digamos assim, uma sequência que não está válida, que não está correta? O que vocês acham que acontece? Podem digitar, viu, Um se erro, quiser. erro inesperado, não vai sair como você quis. Isso, exatamente. Exatamente. Então, por exemplo, né, é como se eu dissesse, exatamente, teve até um exemplo que o professor 30 também colocou na última aula, né? Ah, se tiver batata, né, traga 9, né? Mas não, era assim, traga os ovos, né? E se tiver batata, traga 9, né? Aí ele até brincou, né? Ah, mas e aí, esses 9 eram batatas ou eram dos ovos, né? Talvez na frase, no contexto, né? Conversando com a esposa dele, ele sabia o que era. Mas para o computador, isso tem que ter claro, né? Isso tem que estar bem claro. Então é importante, né? Isso é a primeira coisa que eu quero que vocês lembrem da aula de hoje, né? Reforçando aí o que já foi dito, né? O passo a passo que você der vai ser o passo a passo que o computador vai fazer. Ele só sabe o que você falar para ele, tá? A segunda coisa que eu queria relembrá-los, né, era essa questão aqui desse passo a passo, desse, digamos assim, como é que a gente faz, né, para programar? Eu vou simplesmente começar a mexer aqui no computador? Não é bem assim, né? Primeiro vocês vão pensar no problema, do problema vocês vão criar uma solução lógica,
e depois, e aí nessa solução lógica você vai ter um algoritmo na sua cabeça, que é realmente um passo a passo, né, em português mesmo, linguagem natural. Desculpa. E depois é que você vai fazer a codificação em alguma linguagem de programação, tá? Então, se a gente parar para pensar nisso, né, nessa solução de problema até a codificação, né? Vamos pegar aqui um exemplo do tomar café da manhã. Qual é o algoritmo, né, para tomar café da manhã? Algum de vocês quer compartilhar? Pode ser escrevendo ou falando no chat. Como é que eu faria para tomar café da manhã? Você acabou de acordar, qual é o seu passo a passo até você tomar o café da manhã? E aí? Tomar banho, escovar os dentes, preparar o lanche. Tá no rumo. Tá no rumo. Aí depois, vamos seguir o raciocínio que a Gabriela fez. Ó. A Gabriela falou tomar banho, escovar os dentes. Aí chegou lá na cozinha, né? Que ela falou preparar o lanche. Chegou na cozinha, o que que a Gabriela precisa resolver? É tomar café, né? Como é que vocês fariam, né? Quem é o voluntário aí para complementar o raciocínio da Gabriela? Ninguém? Vocês vão dormir, viu? Assim, Procurar os ingredientes, preparar o procurar os café da manhã, ingredientes. comer, escovar os dentes. Perfeito. É isso. Ficou claro para todo mundo? Aí o que que vai diferenciar, né? Isso foi o que juntando aqui a resposta da Gabriela com a Lorena, né? Isso resolve o problema do café da manhã, certo? Quando você está codificando, aí eles vão ter que detalhar cada vez mais isso. O que que é procurar os ingredientes? Ah, vou no armário, vou pegar o café, vou pegar o açúcar, vou esquentar a água, né, por exemplo. E aí cada vez mais você pode refinar cada vez mais, né? Porque o algoritmo ele precisa ter os detalhes, né, exatos, né? Então, por exemplo, depois você vai fazer o seguinte: ah, vou pegar no pote de café e será que tem café? E se não tiver café, vou fazer o quê? Vou pegar o pote de açúcar. E se não tiver açúcar no pote de açúcar, vou procurar no armário e por aí vai. Então a gente vai detalhando cada vez mais, mas tudo surgiu de quê? Né? A partir de onde? Né? A partir do problema que eu tinha, que era tomar café, e aí essas poucas frases que foram colocadas aqui, né, pela Gabriela e pela Lorena, elas resumem como é que elas pretendiam resolver esse problema, e aí depois a gente vai detalhando. Tá? Alguma dúvida até aqui? Né? Eu estou tentando ser bem, né, claro, né, bem um exemplo bem do dia a dia para vocês não ficarem com dúvidas. Né? Até agora tudo certo. Pronto. E Matheus, para você, tá certo? Quer aproveitar aí, ou algum dos outros aí? Só as meninas estão falando hoje, elas falaram para vocês não falarem nada, foi? Ninguém quer dar opinião? Ok. Então eu vou prosseguir. Então tá. Segundo já foi, desculpa, né? Terceiro ponto que eu queria resgatar com vocês antes da gente avançar no conteúdo, né? Isso aqui foi colocado na última aula, foi muito bem explicado várias vezes para vocês, né? E vocês não elencaram nenhuma dúvida, né? Mas, de novo, né? Eu estou repassando aqui porque isso vai impactar nos próximos pontos que a gente vai passar. Mas eu queria só fixar de novo o que que significa isso aqui, ó. Isso aqui é como se fosse uma descrição, né, digamos assim, quase que, acho que é Portugal, né? Quase que linguagem natural desse algoritmo. Isso não é Python, tá? Não é Java, não é uma linguagem, não está escrito em linguagem de programação, mas é compreensível, certo? Para a gente como ser humano. Então, por exemplo, aqui eu tenho um algoritmo, ó, início e fim do algoritmo. Aqui tem uma pequena indentação. O que que significa essa indentação? Que isso aqui está dentro do algoritmo. Aí aqui eu tenho uns declaros, né? Professor, Oi. se você estiver compartilhando a tela, não tá aparecendo. Pelo menos não pra mim. Rapaz. Pra mim Então, também não, professor. é por isso que vocês estavam perdidos, né? Pra mim também não tá aparecendo nada, não. Era só para saber se vocês estavam atentos mesmo. Não, eu tinha esquecido mesmo. Obrigado. Então vamos lá. Ó, voltando aqui o raciocínio. Então o algoritmo, ele tem aqui o início e o fim. Por que que essas coisas têm um espaçozinho aqui, ó? É de propósito. É porque é como se uma coisa estivesse dentro da outra, né? Então este blocozinho aqui está dentro desse bloco maior.
E vocês vão entender isso nas próximas aulas, e na aula de hoje, já no Scratch, vocês vão ver como é que isso funciona. Notem também, ó, que depois de... aqui temos uma sequência, ó. Depois disso tem isso, depois disso tem isso, depois tem isso, depois tem isso. Então o algoritmo vai seguir exatamente essa sequência. É como se o computador lesse e fizesse exatamente cada um desses passo a passo. Outra coisa também, né? Aqui são como se fossem palavras reservadas para declarar variável, né? Para escrever, né, uma mensagem de texto, né, para ler o valor dessas variáveis. Também tudo isso a gente vai ver outras aulas também em Python para vocês entenderem melhor. Mas o que vocês precisam sair daqui de hoje, né? Sem dúvidas, né? Porque isso também já foi até passado. É que esses verbos aqui, né, estão definindo ações, né? É como se eu tivesse, olha, cria uma variável para mim, escreve isso aqui na tela e lê o que a pessoa digitou e guarda nessas variáveis. Aí depois eu vou e olho o que está dentro da variável. Nessa variável tem 0? Tem 0. Então, se na variável tem 0, eu vou escrever na tela isso aqui, divisão por 0. Aí eu olho de novo a variável, né? A variável tem 0, né? Não tem 0. Então, se ela não tem 0, eu vou para esse outro caminho. Aqui é como se fosse uma condição, né? E aí, se ela não tem 0, a gente faz a divisão aqui dos dois números e mostra o resultado da divisão. Então, o que a gente tem aqui de conceitos que vocês precisam saber? Primeiro, que o algoritmo está sendo executado na sequência. A gente tem tipos de comandos diferentes, ó. Esse se não é um tipo de comando. Tem outros que a gente vai ver, inclusive hoje, e que cada um deles aqui faz alguma coisa. Então, o resultado do seu algoritmo vai depender da sequência que você colocar essas coisinhas. Então tá. Então, dito isso, uma vez que vocês já estão agora com memória fresca, né, do que a gente discutiu nas aulas passadas, oi, Luana, pode perguntar. Professor, com relação, eu ainda estou um pouco lenta nesse negócio de algoritmos. Com relação a esse N1, N2, vai ser esses N1, N2, de acordo com o comando, eles vão mudar, né? Ou a gente teria que decorar esses números, esses algoritmos, esses comandos? Ou eles vão ser sempre os mesmos, só que em ordens diferentes? Aí está me deixando, estou ficando confusa. Não, perfeito, excelente. É essas as perguntas que vocês têm que fazer mesmo, senão vocês não vão entender quando a gente passar para os algoritmos. Esse N1, N2 é como se, para facilitar o seu entendimento, é como se você desse um nome para um local da memória onde você pode guardar qualquer coisa. Entenda só isso nesse momento. No futuro você vai ver que a gente pode dizer o que é que eu quero guardar lá, mas por hoje entenda que você vai dar um nome para um local específico da memória. Então esse N1 é o nome da variável. O que vai ter nesta variável? Aí ele está até aqui, declarado como numérico, né? Então, o que vai estar lá dentro? Pode ser um 2, pode ser um 4, pode ser um 7, pode ser um 10, pode ser 100, qualquer número, tá? Para o seu programa, ele sabe que existe esse localzinho, né, essa caixinha com o nome N1, que tem alguma coisa lá que é numérico. Quando eu vim aqui nos outros comandos, ó, Luana, aí eu preenchi, né, coloquei um valor lá dentro. Então, por isso que eu botei a leia N1, N2, é porque aqui está bem alto nível, né? Vocês vão entender também no futuro, e até na aula de hoje tem um pequeno trecho sobre isso. Mas eu fui aqui e coloquei um valor lá dentro. Então, neste comando aqui, eu venho, pego 5 e coloco dentro de N1. Quando eu coloquei 5 dentro de N1 e, digamos, 3 ou 0 dentro de N2, essas variáveis agora elas têm um valor. Fazendo analogia até com o que vocês viram também nas aulas passadas, é como se eu dissesse assim, x é igual a 3. Né? Lembra que vocês falavam, a gente até exercitou um pouquinho essa questão lá do equação de segundo grau, né? Nesse caso aqui, o meu x é o N1. Então, eu posso colocar valores no N1, eu posso colocar valores no N2, e depois eu posso verificar o que está lá dentro. E aí eu posso fazer meu algoritmo. Ficou claro? Mais ou menos, pelo que ver se é isso mesmo que eu estou entendendo. Esses N1, esses N2, por exemplo, se for uma letra, ali não estaria escrito números, né? Tá números porque nesse N1, N2 é porque existe número, só que eu não sei qual seriam esses números. Quando eu identificar esses números, tipo, determinar um determinado número para o N1, mais adiante ele vai estar mais como detalhado. Pelo menos é isso que eu estou entendendo. É isso?
Não, por hora guarde essa informação, exatamente. Pronto, Exatamente. então por hora eu só Na estou entendendo isso. semana, não, mas é isso mesmo. Você não tem o passo por vez, não. Na próxima semana, hein, com Python, né, e a gente vendo, vocês vão ver que a gente vai poder colocar letras, né, colocar strings, colocar números. Nesse momento, né, só para relembrar o que foi feito aqui foi isso. Eu estou declarando duas variáveis, dizendo que elas vão guardar um número e estou colocando os números lá, tá bom? E, professor, com relação, quando você falou os números, pode ser qualquer número, quando você está falando de número, pode ser qualquer número. E como a gente saberia identificar que número seria, ou em que intervalo seria, para a gente poder descobrir esses números? Pronto, perfeito. Neste caso aqui em particular, né, de novo, né, o que a gente estava falando, né, de um programa que você escreve, né? Então, Luana, você está escrevendo o seu programa, né? Então, você pode colocar já um número para o seu programa, você pode pedir para o usuário dizer quais são esses números, você pode ler de um outro programa ou ler do banco de dados e colocar esses números. Entendeu? Então, depende de como você faz o seu programa. Ah, então vai depender basicamente do programador qual seria a faixa etária de número que vai estar ali, isso? Exato, exato. E você que vai definir como é que você quer. Né? Aí, claro, existe uma palavra reservada ou outra que você pode dizer, essa variável só recebe esse tipo de informação, né? Mas isso não é o tópico da aula de hoje, né? Depois vocês vão ver que tem também essas nuances, tá? Ah, tô entendendo. Obrigada, professor. Desculpa. Não, por nada. Antes, tu queria complementar com alguma coisa ou foi só clicando aí sem querer? Não, professor, eu ia falar só a respeito do programa ser escrito, né, para você interagir com ele, que é nesse caso aí, né? Você digita o valor da variável e também tem o caso de não digitar, né? O programa por si só no código já tem um número. Era só isso que eu ia falar. Exato. É isso mesmo. Vocês mandam. É isso que vocês têm que entender. Vocês vão ser essa criança aqui, que você vai passar os comandos, entendeu? Que é isso também que vocês vão já praticar aqui no Scratch, né? Quem já tiver no computador, pelo menos vocês vão entender como vocês vão fazer a atividade, tá? Bom, então, vamos prosseguir então aqui nos próximos slides, tá? Falando agora do Scratch, né? Como eu já adiantei para vocês, o Scratch ele é uma linguagem de programação visual baseada em blocos. Então, a gente vai ter vários bloquinhos, né? Para quem já brincou aí de Tetris, ou qual é o nome daquele joguinho, né? Que a gente brinca que tem uns bloquinhos para encaixar, acho que não é Tetris, não. Até me... Lego, obrigado, professor Trita. O Trita já estava acostumado, eu esqueci aí dos nomes. Mas aí você pega os Legos, você vai encaixando e monta uma estrutura. É basicamente isso que a gente vai fazer aqui no Scratch. Aí ele foi desenvolvido pelo grupo do MIT e, como eu mencionei para vocês, ele é usado em outros locais, né, com o propósito mesmo de passar esses conceitos iniciais, né, que eu preciso, né, tanto eu quanto o professor Trinta, precisamos que vocês entendam, né, para as próximas aulas. O que dá para fazer no Scratch? Dá para fazer muita coisa, né? Então, tem diferentes usos de programação, dá para você criar desenhos animados, né? Então, assim, para quem gostar, né, depois quiser continuar praticando, até pode continuar. Até interessante para você compreender cada vez mais como que funciona a lógica de programação. Dá para criar historinha também, é bem engraçado o jogo lá. É possível dar vida ao personagem, com movimentos e voz, trocar música, trocar roupa, trocar o background, né, trocar a musiquinha, inclusive fazer quizzes também, usando o mesmo jogo do Scratch. O Skynet é do filme? Quem falou foi o Matheus. O Skynet começou assim. Bom, quais são os benefícios, né, de usar o Scratch, né? E aí, de novo, né? Que combinamos é que vocês pratiquem para vocês entenderem o que a gente vai passar nas próximas aulas. Então, o que eu quero que vocês pratiquem de hoje até sexta, principalmente, porque aí, próxima semana, a gente vai focar em Python, né? Raciocínio lógico, né? A ideia, né, de vocês entenderem a ação e reação, né? Criatividade, né? Explore o máximo de opções possível do joguinho. Tentem fazer um storytelling, né? Que é uma historinha do começo ao fim. Também tem questões relacionadas ao português, matemática, resolução de problemas e, é claro, o pensamento computacional, que é o mais importante aqui para a disciplina, né? Ou seja, é vocês compreenderem por que tem aquele bloco se então, por que tem aquele bloco se repete, por aí vai. Existem duas formas de utilizar o Scratch. Aqui na aula eu vou usar o editor online, mas também existe um instalador, né, que vocês podem colocar no computador de vocês. Tá? Eu não utilizei a versão baixada no computador, mas a versão online é bem tranquila de se utilizar. Você pode logar com o seu usuário, criar um usuário e acessar, né, os joguinhos, né, ou os artefatos que vocês criarem
sempre que vocês logarem no sistema. Então, eu particularmente preferi a versão online, tá? Mas depois eu vou passar todos os links para vocês, esse material vai para vocês na hora que acabar a aula. Bom, o primeiro passo que vocês precisam também entender é sobre o editor, né? Como é que funciona lá o Scratch? Ele tem 3 colunas, tá? É uma coluna da esquerda, onde a gente tem um conjunto de comandos que vocês vão utilizar, a coluna do meio, que é a área de programação, e a terceira coluna, que é o palco, que é onde as coisas acontecem. Então, esta aqui é a primeira imagem que eu queria passar para vocês, e já vou abrir aqui a telinha do Scratch para vocês entenderem. Então, do lado esquerdo, vai ter as opções que vocês vão arrastar para montar o programa de vocês. Aqui no meio, né, é onde vocês vão estar juntando esse Lego, né, juntando esses bloquinhos. E do lado direito é onde as coisas vão acontecer, digamos assim, onde os comandos que você encaixar, eles vão refletir aqui do lado direito, tá? Então, antes de prosseguir por mais slides, né, que aí eu vou mostrar para vocês alguns comandos, coordenadas, esse aqui, ó, esse é o Scratch, né? Então, quando vocês entrarem lá no Scratch, por meio desse link, né, depois eu vou passar para vocês o material, tudo, para vocês poderem acessar. Vocês, depois que fizer o cadastro, então na hora que vocês clicarem em criar, né, começar, se eu não me engano era uma dessas palavras, acho que era criar, ele já traz vocês para essa tela. Isso aqui já foi eu que coloquei, tá? Toda essa parte aqui do meio, ela vem vazia, e aqui também não vem esses números aqui em cima, ela vem vazia. Aqui eu já fui montando para mostrar para vocês na aula de hoje. Então, algumas coisas que vocês devem saber, né, para poder utilizar o Scratch. Aqui no menu superior esquerdo, vocês podem mudar o idioma. Durante as aulas e para os slides, eu deixei tudo em inglês, porque nas linguagens de programação vai ficar mais fácil vocês assimilarem uma coisa com a outra se tiver tudo em inglês, né? Por exemplo, o comando é if then, né? E aí fica mais fácil vocês lembrarem quando vocês forem lá ver a linguagem de programação Python propriamente dita. Mas se vocês preferirem mudar para português, né, para vocês compreenderem um pouco melhor, não tem problema. O importante é que vocês façam as atividades. Então, aqui vocês podem mudar, caso queiram mudar para português. Nessa parte aqui dos arquivos, é onde vocês podem carregar um programa ou salvar para o seu computador. Então, já adianta que quando vocês terminarem a atividade do Scratch, vocês vão clicar aqui, ó, salvar para computador, ele vai baixar esse arquivo aqui, .sb3. Esse arquivo aqui que vocês vão anexar no SIGA, né, que é a resposta da atividade, tá? Aqui na edição, basicamente, eu não preciso vocês mexerem, eu não mexi nada aqui durante a preparação para a aula. E aqui é só umas opções para vocês salvarem, salvar uma cópia também, só para vocês ficarem cientes. Tem vários tutoriais e tem também uma parte de wiki muito forte de Scratch, então dá para vocês colocarem na internet, está procurando também auxílio com relação aos comandos. Aqui é o nome, digamos assim, desse programa, né, desse joguinho que foi criado, então eu coloquei aqui testando comandos Scratch, vocês podem colocar qualquer nome que vocês acharem mais conveniente. E aqui, como eu falei, zona de comandos. Aqui é o campo central, onde vai ter os blocos, né, a interação, e aqui do lado direito vai ter o reflexo daquilo no personagem, que no caso aqui é um gatinho. Tá? Outros comandos interessantes, né? Tem a parte de customers, né, que é justamente essa questão do gatinho, vocês podem estar alterando, né, então vocês podem vir aqui no menuzinho, né, e subir uma imagem diferente, né, vocês podem usar o Paint e editar aqui a imagem, dá para fazer algumas brincadeiras com relação a essa imagem que está colocada aqui, tá? O gatinho é só a imagem por padrão. Na questão dos sons também, tem alguns comandos que vocês podem brincar um pouquinho aqui também depois, eu não cheguei a explorar esses comandos, não são tão essenciais para a aula de hoje, mas fica aí também para vocês explorar. Bom, dito isso, né, é apresentado aqui, né, Scratch alunos, né, turma, Scratch. Esse vai ser o colega de vocês, né, de hoje até sexta-feira, para que vocês assimilem um pouco melhor alguns comandos, né, relacionados à programação, tá? Então, antes de passar por esses comandos, eu vou só voltar agora para os slides, para a gente passar mais um bloco lá de informação importante, e depois a gente volta para cá para praticar um pouquinho. Vamos lá. Coisas importantes que vocês têm que saber, né? Naquele lado direito, onde está o gatinho, ó, aqui, ele funciona com um sistema de coordenadas, tá? Então, basicamente, eu tenho o X e tenho o Y. O X ele vai variar, né, de 0 a menos 240, de 0 até 240, e o Y vai variar de 0 a 150, aqui em cima, e de 0 a menos 150.
Por que que eu estou passando isso para vocês, né? Porque caso você queira fazer algum comando específico para ele mudar, né, para ele aparecer em uma determinada posição geográfica, é só vocês colocarem o X e o Y, que vai alterar o gatinho da sua posição, tá? Quero só explicando, né, para vocês consultarem depois, né? Ou seja, ó, esse aqui é um exemplo do que eu acabei de mencionar para vocês. Ó. Então, como eu mencionei, aqui no meio é posição 0, né? 0 do X e 0 no Y. Já aqui, ó, eu tenho 70 no X, ou seja, ele foi mais para a direita, e 20 no Y. Ele subiu um pouquinho da linha onde fica o 0Y. Então, se eu colocasse, por exemplo, 70x e 180y, o gatinho ficaria aqui em cima. Tá? Mas, de novo, isso é só informação, né? Não é algo essencial para a atividade, mas para vocês ficarem cientes, né? Caso vocês queiram alterar a posição do gatinho lá no quadro, né, de execução do programa. Prosseguindo, o que vocês podem fazer no Scratch? Né? Vocês podem brincar com as direções. Você pode pedir para o personagem virar para a direita, virar para a esquerda, virar 90 graus, virar 70 graus. Tudo isso vocês podem colocar por meio de comandos que estão na barra da esquerda, tá? Então, tudo isso aqui, ó, são comandos que estão aqui. Então, só para vocês terem um primeiro exemplo aqui para a gente apresentar, ó, tá aqui o personagem parado. Vou mover, né, vou colocar um bloco de comandos para ele. Né? Então, como é que eu faço para colocar um bloco de comandos? Clico aqui no comando, ó. Na hora que eu clico, ele segura, ó. Tá vendo aqui meu mouse? Eu clico no bloco de comandos, solto aqui. Na hora que eu soltei aqui, se eu clicar 2 vezes, ó, tá vendo? O personagem está se movimentando, ó. Tá chegando mais perto, ó. Pronto, foi até lá o finalzinho lá do quadro. Então, isso aqui que ele está fazendo, essa movimentação que ele está fazendo, ele está seguindo esse comando aqui que eu coloquei, tá? Voltando para cá. Bom, e aí o Scratch ele te dá várias opções, né? Olha que legal, não é só movimentar as posições para frente, para cima, ou 70 graus, né? Dá para fazer muita coisa com o Scratch, né? Além dessa questão dos motions, né, dos movimentos, né, que você pode mover para frente, virar, né, para a esquerda, para a direita, ir para uma determinada posição geográfica, x, y, porque ele segue o sistema de cartesiano, como eu falei para vocês, ou mesmo deslizar, né, e ir para uma determinada direção. Você tem também comandos relacionados a sons, por exemplo, né, fazer ele falar alguma coisa, né, ou mesmo ele tocar um som de miau, né, para ele ficar miau, né, e por aí vai. Aumentar o volume do som, diminuir o volume do som, tudo isso também você pode fazer por meio da ferramenta. Aí, uma coisa interessante do Scratch, né, e por isso que é importante que vocês pratiquem de novo, né, porque quem não praticar vai ter dificuldades mais à frente, é super importante que vocês pratiquem. Uma coisa boa do Scratch é que como é que você faz para fazer um algoritmo, né, no Scratch? Você vai concatenando esses blocos, né? Voltando aqui, ó. Digamos que eu queira movimentar 10 e depois vou colocar aqui no som, não, no look, né? Vou colocar say hello, né? Vou colocar aqui. Aí depois eu vou colocar mover mais 10. Veja que eu tô só clicando, ó. Clico nele. Eu tô segurando o clique do mouse, tá? O clique do botão esquerdo do mouse. Então cliquei, segurei, soltei aqui, ó. Então, o que é que eu fiz? Eu concatenei esses comandos. Então, agora, quando eu executar esse bloco aqui, e aí eu vou executar clicando nele, ó, vejam que ele está fazendo, ó, ele está caminhando, ele está fazendo todos esses passos, tá? Ó, toda vez que eu clico, ele está fazendo todos esses passos. Fatos interessantes para vocês já começarem a entender, né, até a questão de programação. Por que ele não está falando hello? Porque eu concatenei aqui os passos e ele já está fazendo um depois do outro. Então, o que acontece? Ele se move 10 passos, diz hello, move 10 passos, diz pensa, na verdade ele pensa, né, que é o think, né? Pensa, Mas o que acontece? Como esse aqui é o último, o que vocês estão vendo é só o último. Mas agora eu vou quebrar esse bloco, tá? Esse bloco de 4, esse algoritmo de 4 comandos. O que é que eu faço para quebrar? Você pode clicar aqui, ó, no último, ou no penúltimo, só clicar e segurar, ó, tá vendo? Coloquei, cliquei, segurei e tirei. Agora que eu tirei, eu vou clicar só nesse primeiro aqui, ó. Vocês estão vendo a execução? Ó? Ele está andando 10 passos e dizendo hello. Aí eu vou colocar de novo. Ele vai executar tudo, ó.
Ele tá andando 10 passos, dizendo hello, andando 10 passos e pensando. Ah, Smiley, mas aí eu não tô vendo esse pensamento, eu não tô vendo ele dizer hello, né? Só tô vendo o pensamento dele. Aí o que você tem que fazer? Explorar algum comando que faça com que você possa ver esse hello. O que eu poderia fazer para vocês verem, né, esse hello aqui na parte de execução? Algum de vocês tem alguma sugestão? Alguma ideia? Eu vou explicar de outra forma o problema, que aí vai ficar mais fácil. Ó. Qual é o problema aqui, né? São 4 comandos, eu coloquei um debaixo do outro, mas ele faz exatamente. Na hora que ele termina um, ele faz o outro. Então ele move 10, diz hello, move 10 e pensa. Vocês só estão vendo o último comando porque é o último. O que eu poderia fazer aqui para vocês verem esse say hello, né? Oi, Anderson. O tempo, não, professor? Tempo, exatamente. Eu poderia botar tipo uma pausa, né? É só vocês pensarem como se você estivesse executando isso aqui bem rápido. Você é um computador, você é bem rápido, você é ultra rápido, né? Então você não está vendo porque não tem uma pausa, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos adicionar uma pequena pausa aqui, ó. Aí deixa eu só ver, aí você vai vir aqui para a paleta aqui da esquerda, né, onde tem os comandos, né? Deixa eu me procurar aqui onde é que tem. Peraí. Não sei, né? Aqui eu tô até dizendo pense por 2 segundos, né? Vocês vão lendo e vão entendendo o que faz cada bloco, tá? Deixa eu me ver aqui. Aqui toca algumas músicas, aumenta, diminui o volume. Aqui alguns eventos, já a gente vai falar um pouquinho sobre eles, alguns blocos. Peraí. Deixa eu ver se eu coloquei aqui embaixo, é porque ele tem tantos comandos que... pronto. Ó. Sabe o que a gente pode usar? Lá no... Eu acabei de ver que tem o say por uma determinada quantidade de tempo. Então vamos voltar lá, né? Vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó. Então o que eu vou fazer agora? Vocês não estavam vendo, né, ele falar hello, né? Então eu vou agora trocar por este comando, que é um say hello, mas por uma quantidade de tempo. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse aqui e colocar esse aqui no lugar. Se você clicar aqui em cima, dica para vocês quando forem usar. Se vocês clicarem em cima, vocês não vão conseguir quebrar o bloco, porque isso aqui é um bloco, né? Como se fosse um algoritmo. Você tem que clicar na parte de baixo, a parte que você quer remover. Então, por exemplo, eu poderia tanto clicar para tirar só um, mas eu posso clicar aqui nesse outro para tirar os 2, ou clicar nesse aqui para tirar os 3, né? Mas a peça que fica em cima, o bloco que fica em cima, ele carrega o bloco todo, tá bom? Então, como eu quero trocar esse hello, eu vou clicar nesse aqui, adicionar o que eu quero, agora com tempo de 2 segundos, desconectar esse aqui também, ó, e conectar aqui. Agora eu vou executar esse bloco novo aqui, ó. Conseguiram ver agora? Ó, fazer de novo. Ó. E aí, viram? Não sei se está pequeno aí para vocês. Posso aumentar aqui a tela. Pronto, agora acho que vai dar para ver, peraí. Aqui eu tenho que clicar aqui. É porque como eu botei vários pedaços de código, eu tenho que clicar nele aqui, né? Peraí. Aí ficou pequeno, né? Pronto, agora conseguiram ver? E aí, gente? Tá. Até aqui, tudo bem? Eu sei que vocês vão ter que praticar puxando os bloquinhos e tal, mas conseguiram compreender o que eu fiz aqui? Tá, então eu vou prosseguir. Continuando, ó. Então a gente já sabe que pode fazer o que com o Scratch? Pegar lá os blocos, os Legos, né, conectar esses blocos. E que toda vez que eu conecto um bloco e depois o outro, eu estou fazendo um algoritmo. Ó, ele vai fazer esse passo, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, por aí vai. Então, esse bloco aqui, ó, agora vocês já começam a entender como que funciona. Ó. Então, se eu tenho esse bloco aqui, o que ele vai fazer? Ele vai caminhar 10 passos e ele vai tocar a música, né, miau, né, ele vai falar miau lá para vocês, né, até dom, né. Aí tem os blocos específicos, né, como o bloco repita.
para que serve o bloco repita, né? Lembra que, eu acho que já o professor 30 até já comentou com vocês, né, que faça várias vezes, né, mas se não, vou relembrar para vocês. O bloco repita é como se fosse assim, eu quero que você leia isso em voz alta 3 vezes. Então eu estou pedindo o quê? Eu estou pedindo para você repetir aquela ação mais de uma vez. Então, em programação, você não repete o código 3 vezes, você usa um comando de repetição. Então você tem isso também no Scratch, né? Então a gente tem um bloco aqui, ó, repeat, né? A quantidade de vezes que você vai repetir, e aí você coloca dentro dele lá os blocos, né, que você quer que sejam repetidos várias vezes, tá? Vou passar para os outros slides e já a gente volta lá para o Scratch para mostrar para vocês. Smiley, mas se eu quiser que repita para sempre, né, o tempo todo, dá para fazer? Dá para fazer. Existe um bloco também, que é o bloco forever, que é sempre, né, que ele vai fazer o quê? Ele vai repetir aqueles comandos para sempre. Então, tudo que você colocar aqui dentro, ele vai repetir indefinidamente. Até você parar o programa, na verdade. Tá? Então, é claro que você tem que ter um pouco cuidado com o que você vai colocar aqui dentro, né? Porque ele vai ficar sem parar, né? Vamos ver esses 2 blocos antes de prosseguir? Ó, vamos voltar para cá. Então, o que eu mostrei para vocês agora? A gente já mexeu um pouquinho, né, com movimentos. Com sons eu não mostrei especificamente, porque vocês nem vão poder ouvir, porque eu teria que compartilhar a tela compartilhando o som. Mas vocês já entenderam aqui que um depois do outro vai fazendo o algoritmo. Então vamos agora só fazer um exemplo com o bloco repita e o exemplo com o bloco repita para sempre, né? Então, o que você vai fazer? Paleta aqui da esquerda, ó. Aí aqui tem os eventos, já a gente vai falar sobre isso. Aí a gente tem os comandos de controle. Se quiser ser mais rápido, pode até ter que clicar aqui, ó. Tá vendo? Aqui estão os grupos de comandos. Ó, movimentação, né? Variáveis, já a gente vai falar. Mas a gente está aqui, controle. Como eu mencionei, tá aqui o wait, não. Não sabia onde é que estava, não lembrava, ó, mas eu poderia ter colocado um wait aqui também, ó. Eu quero que ele espere 50 segundos. Então, o que é que ele vai fazer? Ele faz o primeiro comando, espera 50 segundos, e depois ele faz outro comando. Tá? Só para vocês entenderem. Era esse comando que eu estava procurando naquela hora. Bom, então voltando para cá, a gente vai praticar agora os 2 comandos do repita, né? Que é o repita e o repita para sempre. Então, vou pegar esse aqui, repita 10, e vou pegar este aqui, colocar aqui. Então, vamos lá. Primeiro eu vou colocar o repita 10, né? Deixa eu ver. Por exemplo, eu vou colocar o repita 10, se movimentar 5 passos. Vou executar isso aqui. Quantos passos, né, ele se movimentou? Alguém sabe? Nesse bloquinho aqui, tá? Que eu tô falando. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a tela. Pronto, melhorou, né? Que tava pequeno para vocês. Pronto. Então, de novo, aqui eu tenho um bloco de repetição e coloquei para se movimentar 5 passos dentro do bloco de repetição. 50, Giovana, isso mesmo. Tá correto, tá correto. Por quê? Porque eu pedi para ele se movimentar 5 passos, só que eu pedi para ele fazer isso 10 vezes. Então, ele vai andar 50 passos, tá? Aqui, ó, porque ele tá... Parece que ele anda bem pouquinho, né? Ó, mas ele tá repetindo... É porque eu botei 5 passos, tá bem pouquinho isso, ó. Mas ele tá fazendo isso 10 vezes, ó. Se eu colocar até de outra forma, ó, se eu colocar esse aqui, né? Não, peraí. Se eu colocar... tirar aqui de baixo, tirar esse aqui. Como eu disse, vocês vão ter que ir desmontando, ó. De baixo, sempre de baixo para cima para desmontar, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. O que é que eu estou pedindo agora para ele fazer? Dentro do bloco de repetição, ande 5 passos e diga hello. Vamos executar aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ele está andando dizendo hello, ó. Andou, hello. Andou, hello. Então ele está fazendo isso. Agora deu até para vocês verem direitinho porque ele fez 10 vezes. Tá? Então eu estou repetindo esses comandos 10 vezes. Ele faz, na hora que chega aqui, opa, de novo, segunda, terceira, até fazer 10, tá? Então esse é o comando repetição. E o repetição para sempre? O que acontece se eu colocar esse aqui dentro e executar? O que vocês acham? E aí, gente? Ninguém? Imagina que eu pedi para o Eduardo, dá 5 passos e faz isso para sempre. O que vai acontecer com o Eduardo?
Ele vai ficar dando 5 passos várias e várias vezes infinitamente, não? Perfeito, é isso mesmo. Para sempre. Até bater em alguma parede. Ou até ele bater em alguma parede, né? Exatamente, ó. Então, ó, veja que ele está executando. Quando ele está executando esse bloco, ele fica assim, ó. Ele fica destacado, ó. Pronto. Aí aqui ele não vai parar mais. Vai ficar para sempre, né? A gente pode acabar a aula e ele vai continuar. Como é que eu vou fazer para ele parar? Eu esqueci de explicar esse comando, né? Se você estiver executando alguma coisa e quiser que ele pare, né? Ou seja, se você quiser finalizar a execução do programa, você vai clicar nisso aqui, ó. Nesse stop, tá? Você clica em stop, que ele finaliza. Ok, gente. Então vamos continuar. Já aprendemos coisas novas hoje. Já falei um pouquinho desses objetos, então eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque senão não vai dar tempo para mostrar os exemplos mais completos para vocês, tá? Então esse aqui é um objeto, só aquela parte das fantasias, né? Que vocês podem trocar lá o personagem. Vocês podem botar o personagem que quiser, pegando a imagem da internet. É só basicamente usar os comandos que eu mostrei para vocês no começo, nessa abazinha Customers. Para fazer isso, né, caso vocês queiram alterar o personagem, né, para personalizar um pouquinho o jogo de vocês, aí tem uma opçãozinha que vocês podem escolher tanto desenhar, como escolher um personagem, como de surpresa, né? Então, por exemplo, vou fazer Customer, né? Vem aqui no personagem, aí você vem aqui embaixo. Caso você queira alterar, digamos que eu vou colocar aqui o surpresa, né? Ó, tá vendo? Opa, cliquei uma coisa aqui. Ah, tá, porque ele tem uma coisinha para pesquisar também personagem, né? Ó, surpresa, de novo, ó. Ele vai alterar o personagem, tá? Então vocês podem tanto escolher um personagem aleatório, quanto desenhar, né, alguma coisa. Podem ficar à vontade para personalizar o personagem de vocês. Prosseguindo aqui. Vamos lá, Giovana perguntou uma dúvida, né? Nossa prova da disciplina vai ser fazer um jogo nesse site? Não vai ser fazendo um jogo, Giovana. Esse jogo ele vai ser alguma atividade agora, né? E para os que fizerem, né? Potencialmente vão receber algum bônus aí no final da disciplina, e pode ser um bônus importante, né? Para garantir alguma aprovação, né? Mas provas, né? As provas elas vão ser mais para frente, né? E aí você provavelmente vai ter que fazer algum algoritmozinho, responder algumas questões, mas não se preocupe que a gente vai ter exercícios, aí vocês vão entender bem como vai funcionar, tá? Mas em resumo, não vai cair na prova fazer um jogo. Isso aqui é para vocês exercitarem um exercício, mas que vai valer algum bônus para vocês aí no final da disciplina. Por nada. Então vamos lá. Lógica básica agora com Scratch, né? Conteúdo importantíssimo. Se você está com sono nesse momento, pega uma xícara de café ou pega algum biscoito para você ficar acordado. Desculpa. Tô com alergia e tô assim, olha. Mas agora, esses pontos agora, tudo que eu tô passando é importante, né, para vocês entenderem para usar o Scratch, mas esses agora em particular, a gente vai bater nesses pontos os próximos 3 meses no mínimo, né, porque são conceitos também relacionados à programação, né, e vocês vão ver com Python também. O primeiro deles é o de variável, já falamos sobre isso, né, é só para vocês disserem que a gente não falou 10 vezes para reforçar esse conteúdo. O que é uma variável? Local reservado na memória, que você pode guardar lá uma letra, uma identidade, um CPF, um nome, você pode guardar várias coisas nesse local de memória, né? Quem que diz o que vai ser guardado lá? O programador. Então, por exemplo, eu posso ter uma variável com um nome qualquer, inclusive com o nome Smiley, e guardar lá a letra A, tá? Então, o nome da variável é uma coisa, o que ela guarda lá é outra coisa. Tem como criar variáveis no Scratch? Tem como criar uma variável no Scratch. Dá para criar as variáveis que vocês quiserem lá também. Então, vocês vão vir aqui, ó. Vou voltar aqui para o nosso programa de teste. Vou agora usar aqui os atalhos, né, para ficar mais rápido. Então, você vai vir aqui a parte variáveis. E aí você pode criar as suas variáveis. Aqui já foram as variáveis que eu criei, né, para a aula de hoje, mas eu vou criar uma outra variável junto com vocês, né? Então, vocês vão fazer o quê, ó? Fazer uma variável, então se tiver em português deve ser criar uma variável, ele vai perguntar o nome da variável, e você pode colocar o que aqui, Smiley? Eu posso colocar qualquer coisa, é o nome da variável, né? Eu posso colocar aqui, por exemplo, variável 1, tá? Depois vocês vão até entender que o ideal é que o nome da variável
seja que ele tenha algum significado, né, para o programa de vocês, né? Então, por exemplo, se é um programa que está coletando 2 números, que seja o número 1, número 2, né? Se é um programa que está coletando nomes de pessoas, talvez nome, ou talvez apelido, se for um apelido. Mas o ideal é que o nome da variável seja alguma coisa que você vai bater o olho e vai saber o que é. Tá? Fica logo essa dica aí para vocês. Mas eu vou criar aqui o nome da variável. Aí ele vai te perguntar se para todos os sprites ou só para esses sprites. Você pode até colocar para todos, né? Eu não vou entrar no detalhe do que seria esses sprites ou não, mas entendo como se fossem esses personagens, tá? Então, como eu poderia adicionar outros personagens aqui, aí fica várias caixinhas aqui, você pode adicionar para cada um deles ou só para um deles. Eu vou mostrar um exemplo rapidamente, mas não se preocupe com isso nesse momento, né? Se preocupe em entender a variável. Então, eu acabei de criar aqui, ó, variável 1. É uma variável que eu criei, né? Na hora que você cria a variável, ela já fica aqui em cima. A Smile, eu não quero que ela apareça, né? Vamos lá, ó. Vou desmarcar essa aqui, ó. Desmarquei a outra, sumiu. Se eu desmarcar, ela já sai dali. Mas eu vou marcar porque eu quero que a gente entenda como é que funciona essa variável. Então, já tenho aqui a variável 1, né? Com o nome variável 1. Digamos que eu queira agora imprimir, né, o valor dessa variável, né? Como é que eu faço para imprimir? Lembra que a gente viu os comandos, né, de say hello, say, ou então think, né, para que está pensando alguma coisa. Vamos colocar aqui que ele vai falar o nome da variável. Vou colocar aqui. Vou descer para cá, lá para a parte das variáveis. Então, se eu clicar aqui, o personagem está falando o quê, né? Oi, né? Ismael, eu posso trocar essa mensagem? Pode. Você pode digitar bem aqui, ó. Pode vir. Desculpa, né? A gente fica pequeno. Vocês podem falar, tá? Quando tiver pequeno é porque eu esqueço. Pronto, agora vai ficar mais fácil para vocês enxergarem, né? Bem melhor, né? Vocês podem vir aqui, ó. Aqui é um texto que vocês podem digitar. Eu posso falar aqui e dizer olá, né? Eu vou executar de novo, ó. Olha ele falando lá, ó. Você que manda, é o seu robô aqui, ó. Ele vai seguir o que você disser. Então, o que eu quero imprimir agora? Eu quero imprimir a variável. Então, agora vem outro aspecto importante do Scratch. O Scratch é como se fosse um joguinho de Lego. Tá vendo que ele tem uns formatozinhos aqui, ó. Ele tem umas ondulações. Se vocês repararem, ó, tem outros que são diferentes, ó, tá vendo? Aqui já é mais formato diferente, aqui já é mais quase elíptico, né? Aqui é mais quase circular. Então, eu tenho formatos diferentes de encaixe, ó. Então, o que isso quer dizer? Né? Que se o formato do que você quer, né, couber no outro, encaixar, né, digamos assim, né, com outra peça, você pode combiná-las. Vou puxar aqui a variável agora para cá. E olha que interessante. O formato dela é exatamente esse formato aqui, ó. Tá vendo? Então, eu posso pegar ela aqui, clicar nela, eu estou clicando com o botão esquerdo do mouse, segurando, ó, estou segurando. E vou soltar aqui, ó. Na hora que vocês colocam em cima, vejo que ele destaca, tá? Ó. Às vezes eu sofri um pouquinho no começo, porque você coloca assim em cima, nem sempre ele destaca, mas ele destaca quando ele identifica, ó. Tá vendo que ele faz um destaque branco? Então, na hora que ele destacar, você solta. Olha que interessante. Agora, o que o urso vai falar? O que o personagem vai falar? Vai falar a variável 1. O que tem na variável 1? Nada, tá 0, né? Ó. Concorda? Tá aqui, ó, 0 do lado direito, ó. Então ele tá falando 0. Smiley, eu posso alterar o valor da minha variável? Pode? Pode sim. Então vamos alterar o valor da variável. Vamos pegar esse 7 aqui, ó. Vou colocar aqui em cima. Por que eu estou colocando aqui em cima? Porque eu quero que ele seja executado antes desse aqui. Qual é a variável que eu quero alterar? A variável com o meu nome, né? Variável 1, né? Desculpa, que é a variável que eu criei. Então, variável 1. Eu quero alterar ele para quanto? Vou colocar aqui 88, né? Então, agora, quando eu executar esse bloco, ele vai imprimir, ele vai falar, desculpa, 88, né? Ó, 88. Até aqui tudo bem? Dúvidas? Posso prosseguir? Professor, Oi. esse 88 aí eu me perdi. No caso, significa o quê? Ah, ótima pergunta. Excelente pergunta. Esse 88 é um número qualquer que eu estou colocando. Diga o número aí que você quer. 17, sei lá. 17, olha aí, ó.
Eu digitei aqui 17. O que eu estou fazendo? Eu estou trocando o valor da variável para 17. Aí eu vou executar agora. Ó. Quando eu executo, Giovana, ó, aqui o valor dela fica 17. Vocês estão vendo aqui, ó. E aí quando ele fala 17. Ficou claro agora? Ficou, professor. Pronto. Eu tô só pedindo eu tô só guardando esse valor na variável, né? E depois pedindo para ele falar. Mas perfeito, ótima pergunta. Agora eu vou fazer um outro exemplo para vocês, ó. De novo, para desconectar o bloco, tem que ser no bloco de baixo. Aí eu vou desconectar o bloco. Vou fazer o seguinte. Vou vir aqui. Vou trocar o valor da variável 1 para 10. Vou trocar o valor da variável 1 para 20. O que o personagem vai falar? O que vocês acham? Alguém tem um palpite? 20? 20. Exatamente. Por que ele vai fazer 20? Porque eu estou trocando 17, depois eu troquei 10, depois eu coloquei 20. E só para vocês visualizarem, eu vou fazer o seguinte, eu vou subir, ó, de novo, todos os comandos estão aqui, ó, do lado esquerdo, né? Aí eu vou fazer ele esperar um tempinho entre um e outro, só para vocês entenderem, ó. Vou pegar esse aqui, fazer até o seguinte, ó, vou colocar... Opa, acabei colocando no topo, né? Peraí, vou desconectar aqui esse outro bloco, peraí, sofrendo aqui. Vou colocar aqui, vou esperar aqui 2 segundos para dar tempo de vocês visualizarem. Vou conectar aqui, desconectar o outro bloco, colocar outro bloco de 2 segundos. Aqui ele já até se conectou com o outro. Pronto. Vamos ver agora essas transições, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, 17, 10, aí espera 2 segundos, 20 e fala. Certo? Vou fazer de novo aqui, ó. Cliquei aqui na bandeirinha, cliquei aqui no bloco, aí eu ampliei só para vocês visualizarem. 17, 10, aí esperou mais 2 segundos, trocou para 20 e falou. Então ele fez exatamente isso aqui, ó. Trocou o valor da variável para 17, esperou 2 segundos, trocou o valor da variável para 10, esperou 2 segundos, trocou o valor da variável para 20, imprimiu o valor da variável, ficou 20. Tá? Então vamos continuar. Qualquer dúvida, podem perguntar, tá, gente? Mas prosseguindo. Então, agora que vocês já aprenderam a fazer variáveis, eu já posso guardar coisas nela, eu posso imprimir depois o valor delas, eu posso, inclusive, somá-las, eu posso dividir. Lembra que a gente fez isso na aula passada? Vocês podem fazer agora tudo isso com Scratch também, tá? Mas eu posso fazer algumas operações matemáticas, né? E aí tem alguns alunos, inclusive, que são do curso de matemática também. Então, né, vocês foram contemplados também, não se preocupem, né? Vocês podem fazer, sim, operações matemáticas aqui no Scratch. Eu posso, por exemplo, usar operadores relacionais, né? Para dizer se um valor é maior do que o outro, se um valor é menor do que o outro, se um valor é igual ao outro. E eu posso também fazer utilizar de operadores lógicos, né? Para você verificar, por exemplo, se as condições, né, estão satisfeitas. Se acontecer isso e isso, eu faço isso. Se não acontecer aquilo, eu faço isso. E a gente vai praticar, né, um pouquinho esses operadores relacionais e os operadores lógicos agora. Tá? Só para terminar os operadores lógicos, né? Aproveitando que já tem uns slides aqui, ó. Quando eu digo tem um computador e um celular, o que está indicando essa frase? Que eu possuo os 2 objetos, o computador e o celular, tá? Então, se eu falo assim, a Luana tem um carro, né, e tem um barco lá na praia de Iracema. O que eu estou dizendo? Que a Luana tem um carro e um barco na praia de Iracema, né, que tem bastante dinheiro. Não é isso, Luana? Quem dera, professor, quem dera. Tá bom? Então, assim, mas ficou claro para todo mundo, quando eu boto o I, eu estou dizendo que ela tem as duas coisas. Não esqueçam isso. Se eu coloco um ou, a palavra ou, né, ela indica que pode ser que só tenha um dos dois, né? Na verdade, em português, né, significa que eu só tenho um dos dois, né? Eu assisto a aula ou do celular ou do computador. Então, ou eu estou assistindo a aula no celular, ou eu estou assistindo a aula no computador. Então, só uma das coisas. E se eu afirmo não tenho celular, significa que eu não possuo celular, tá?
Então, isso aqui é só para vocês entenderem esses operadores. A gente vai ver muito eles ainda, mas é porque eu vou mostrar já já no Scratch, e eu preciso que vocês entendam o que é que significa o i, o ou e o não. Tá? E aí, a gente vai combinar essas coisas, né? Por isso que eu quis passar alguns slides antes de ir lá para o Scratch, né? Porque a gente pode usar os operadores relacionais e os operadores lógicos para fazer, tipo, uns jogos, né? Uns jogos de verdade, né? Para saber se aquela expressão é verdadeira ou falsa, né? Então, por exemplo, eu poderia perguntar se 10 é maior do que 2 e 10 é maior do que 3, faça coisa tal. Como é que eu faço como é que eu faço isso no código? Usando operadores relacionais e operadores lógicos, tá? Eu posso combinar esses operadores. Então é isso que a gente vai ver agora um pouquinho, tá? Então vou pegar aqui um outro bloco, vamos lá. Vou na parte de operadores, tá? Então, caso eu queira fazer operações matemáticas, tá tudo aqui, ó, mais, menos, vezes, dividido, vocês podem se utilizar disso aqui, ó. Então, por exemplo, se eu pegasse isso aqui, pegar minha variável, vou lá na parte das variáveis, ó, e joguei nos dois lados. O que é que eu estou fazendo? Eu estou somando minha variável com o valor que já está nela. Vou pegar isso e colocar para falar, ó. Espera aí. No caso, esse aqui, ó, aí vem as dicas que eu queria dar para vocês. Ó. Veja o que aconteceu. Isso aqui, eu estava tentando colocar, né, esse bloco nisso aqui, nesse bloquinho verde que eu já fiz em cima. Isso não é possível. Por quê? Porque é que nem um jogo de Lego, tá? Você tem que conectar, né, só se ele tiver exatamente um formato que se encaixe com o formato do bloco que você quer combinar, né, que você quer montar o algoritmo. Nesse caso aqui, ele não combinou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar se tem algum comando para me alterar o valor da variável. Opa, eu tenho, ó, tenho esse aqui, ó. Né? Alterar o valor da variável. E aí ele diz, ó, outset, né, que é para mudar, né, alterar o valor da variável 1. Aqui são as variáveis, tá, gente? Então, eu selecionei minha variável 1. E eu vou alterar para quê? Eu poderia colocar, né, 0, 10, 17, como a gente fez aqui. Mas o que eu quero colocar aqui? Eu quero colocar variável 1 mais variável 1. Então, ó, é só colocar aqui dentro. Como eu mencionei para vocês, vocês vão encaixando as peças, tá? Poderia ser, inclusive, variável 1 mais 10. Ó, poderia ser variável 1 mais 10, mais 50. Você que diz, você que manda, tá? Vou executar agora esse bloco. O que eu estou fazendo? Trocando o valor da variável 1 por qual? Pelo valor da variável 1 mais 50. Quanto é que está a variável 1 neste exato momento? Está 20, né? Porque ela está guardando o que eu executei no passado. Está 20. Eu vou executar aqui, ó. Ficou 70. Por quê? Porque pegou 20 mais 50, ficou 70. Se eu executar de novo, ficou 120, tá? Então, assim, né, eu estou incrementando o valor da variável. E aí, como eu mencionei, vamos agora praticar um pouquinho com alguns operadores, né, que seria esse aqui, né, por exemplo, e vamos usar um AND, né, que é um MI. Então, vamos fazer um pequeno teste aqui, ó. Vou até aproveitar, né, e vou pegar uma outra variável. Vou pegar a variável no 2, certo? Que é a variável que eu já tinha criado. Criei no 1, criei no 2. Estou pegando aqui o valor de no 2. Marquei aqui no checkbox do lado esquerdo. Ela já até aparece aqui. Ela já está, inclusive, com um valor. Aí vem algumas coisas interessantes, né? Vamos supor que eu queira zerar essa variável. Porque vocês estão vendo que elas estão guardando, né, o valor. Né, ó, aqui já está em 240 e a outra está 120. Ah, mas eu não quero começar com 120, eu quero que o meu programa sempre comece com valor zero. O que é que eu posso fazer para o meu programa sempre começar com a variável com valor zero? Alguém tem alguma ideia? Ideias? Ninguém? Que comando? Tem alguma forma de colocar uma condição? Tem uma forma de colocar uma condição, mas nem precisa de condição. Vamos simplificar, Gabriela. Que comando que está aqui na tela que eu posso usar para o primeiro passo ela já ficar com valor zero? Iniciar a partir de zero. Iniciar a partir de zero. Excelente. Muito bem. Então, vou vir aqui, ó. Então, o que é que eu acabei de dizer? O que é que eu estou querendo fazer? Eu quero que minhas duas variáveis comecem com zero. Então, vou lá, ó. 1, 2, 0. Vou pegar outro, ó. Vou colocar agora variável 1, 0. Você ter as duas para zero. Tá?
Depois disso, vamos supor que eu queira fazer uma comparação, porque eu estou querendo exercitar isso aqui com vocês, né? Estou querendo exercitar esse bloco, esse AND aqui, né? Esse que vai comparar, né, duas coisas, né? Para saber se os dois são verdadeiros, né? Para utilizar esse aqui, e utilizar também esse bloco com esse operador de comparação, né? Com esse operador relacional, eu vou colocar ele aqui dentro, ó, certo? Só encaixando, ó, e vou colocar um outro também, vou colocar até o igual, ó, aqui dentro. Tá. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar um comando no qual eu posso utilizar isso aqui como uma expressão lógica, né? Como uma condição, né? Pense só nesse momento, né? Eu quero montar uma condição, porque o que eu quero saber, né? Até para vocês entenderem, qual é o problema que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo dizer o seguinte, ó, se num 2 for maior do que 10 e a variável 1 for igual a 2, eu poderia dividir num 2 por 10 e mostrar o resultado, tá? Ou melhor do que isso, né? Vamos fazer assim, se num 2, né, for maior do que 0 e variável 1 maior do que 0, eu divido o valor e mostro o resultado. Pronto, que fica até mais fácil, que é aquele caso que a gente até viu na aula passada, que não era divisão por 0. Então vamos fazer só esse exemplo. Então o que eu quero fazer? Ó? Eu quero uma condição, né, que eu lembro que eu acabei de falar um se, né? Se num 2 for maior do que 0 e variável 1 for maior do que 0. Então vamos lá. Então, ó, como é uma condição, vou lá para a parte dos controles, ó, if, ó, coloquei aqui no bloco, deixa eu só tirar isso aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, vou pegar essa minha expressão lógica e colocar aqui. Então o que eu estou fazendo aqui, ó? Setei o valor do num 2 para 0, setei o valor de variável 1 para 0. Qual é o problema que eu quero resolver? Eu quero dividir esses dois números, né? E aí, como eu mencionei para vocês, só que eu só quero dividir se os dois valores forem maior do que 0. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar se o valor... Então esse bloco aqui está até errado, né? Eu vou pegar esse bloco, tirar... Qual é o bloco que eu preciso? Eu preciso desse bloco aqui, ó, né? O maior. Então, se variável 1 for maior do que 0, e num 2, ó. Como é que eu faço? Clico aqui, ó, e num 2 maior do que 0. Aí eu vou fazer o que se os dois forem maior do que 0? Eu vou fazer a divisão, né, de num 1 por num 2 e falar o resultado, né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a divisão e falar o resultado. Onde é que está a divisão? Está aqui, ó, né? Vou colocar aqui em cima, porque eu já encaixo aqui em algum local. Eu quero dividir quem por quem? Vamos supor que eu quero dividir num 2 pela variável 1. Então, pego aqui o num 2, ó. Pego aqui a variável 1, dividindo num 2 variável 1. Mas eu quero falar, né, isso, né? Vamos aqui no sounds. Não é aqui, é no look, né? Nos looks, né? Pronto, eu quero usar esse comando aqui, é o say, ó, que é o que ele fala. Só que em vez de falar hello, eu quero que ele fale exatamente o resultado dessa divisão. O que este programa está fazendo? Seta o valor desse para 0, seta o valor desse para 0. Se um 2 for maior do que 0 e a variável for maior do que 0, eu divido e falo o resultado. O que vocês acham que vai acontecer quando eu executar esse programa aqui? Alguém tem alguma ideia? Vou até botar um wait aqui em cima, que eu vou já executar ele. Exatamente. Exatamente, Lorena. Ele não vai falar. É porque eu pensei assim, ó, eu disse assim, Lorena, você só vai falar se num 1 foi maior do que 0 e variável foi maior do que 0. Mas eu não coloquei 0 nos dois, então ela não vai falar. Tá? Então vamos melhorar um pouquinho aqui o nosso programa. Nosso primeiro programa do Scratch, né? Porque eu quero que vocês exercitem até sexta-feira, né? Fazendo alguns exemplos. Vamos colocar para o usuário digitar o valor delas. Ó. Então vou desconectar aqui. Aí, ó, se você procurar aqui do lado esquerdo, como eu mencionei, tem vários comandos. E o ideal é que vocês explorem eles, né, até para brincar um pouquinho e ver como funciona. Mas para o que eu quero mostrar aqui para vocês, eu quero um comando que ele vai falar, né, e pegar um valor para colocar o valor na variável. Né? Então, deixa eu procurar aqui. Se eu não me engano, é nesses azulzinhos. Pronto, ó. Esses azulzinhos, né, que ele bota como sensing, né, aqui no inglês, você bota ask, né, que ele está perguntando alguma coisa, e o wait, né, ele vai perguntar e aguardar, e a resposta fica aqui na answer, né.
É como se, ou seja, o que tu digitar, ele vai guardar nessa variável isso. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou botar aqui. Posso alterar aqui como eu quiser. Posso colocar inclusive meu nome, posso colocar o que eu quiser. Mas eu quero colocar o quê? Qual o valor de num2? Certo? Pronto. Aí ele vai guardar esse valor onde? Bom, o Smiley me explicou que esse tipo de comando, como está até demonstrado aqui, na hora que você fala, desculpa, na hora que ele pergunta, espera, ele vai guardar nesta variável aqui. Então, na hora que ele perguntar e eu digitar, ele vai guardar aqui. Como eu quero alterar o valor de num2 para esse valor, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um comando para me atribuir esse valor. Então, eu vou pegar aqui. Lembra que o set, ó, estou fazendo atribuição? Eu vou pegar aqui, ó, o set, ó, inclusive as cores também ajudam, ó, lá na parte das variáveis, set, que é laranjinha, eu vou alterar o valor de num2 para quem? Para Enzo. Aí vamos ver como funciona só esse bloco antes da gente continuar, né? Vou executar aqui. Eu botei para ele esperar 3 segundos, né? Então ele está esperando 3 segundos, ó. Qual é o valor de num2? Aí eu vou digitar aqui, ó, 5. Vou apertar aqui no botãozinho, né? Aí vamos ver. Opa, ele não falou nada, né? Vamos voltar aqui para o nosso programa. Por que vocês acham que ele não falou nada? Alguém tem alguma ideia? Porque a variável 1 é 0. Porque a variável 1 é 0. Ficou claro isso para todo mundo? Esse é o momento crítico aqui de tirar dúvidas, gente. Não se acanhe. Pode ser qualquer dúvida com relação ao que está colocado aqui. Está claro para vocês que como variável 1 é 0, ele não falou? Certeza. Posso passar? Tá, então vou prosseguir. Mas caso você tenha ficado com a pontinha de dúvida, né? Aqui eu tenho um end, né? Que é como se fosse assim, eu estou dizendo que se isso aqui for maior do que 0 e isso aqui for maior do que 0. Eu coloquei 5 nessa variável, só que aqui a variável 1 está 0, porque eu não setei para 0 no começo. Aí agora o que eu vou fazer para complementar esse nosso exemplo? Ó, vou desconectar. Vou subir até aqui, ó. E vou colocar outra pergunta, ó. No azulzinho, né, que faz a pergunta. Coloca aqui. Qual o valor da variável 1? E vou alterar o valor, ó. 7, né, vamos lá, ó. As variáveis, né? Tá. E vou colocar a resposta. Ah, esqueci de copiar a resposta, né? Peraí, então vamos para cá. Ó. Então, ó, perguntei qual é o valor da variável num2, coloquei aqui, perguntei qual é o valor da variável 1 e coloquei na variável 1. E agora eu coloquei meu bloco aqui. Vou desconectar isso aqui, né? Porque eu acabei deixando aqui meio bagunçado, ele juntou tudo. Vamos Tem agora... como copiar e colar para ficar mais fácil? Boa pergunta, deixa eu ver. Não testei, né? Eu estou usando pouco tempo. Vamos lá, deixa eu testar aqui. Tem, Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Boa pergunta. Bom, então vamos continuar. Ó, já está executando aqui, ó. Qual é o valor de num2, né? Eu vou até deixar aqui do lado, porque agora eu quero mostrar o código para vocês. Ó. Vou parar a execução, vou executar de novo. Duas formas de executar. Posso clicar no bloco ou posso clicar no negócio, na bandeirinha verde e clicar no código. Cliquei na bandeirinha verde, cliquei no código. Ele começou a executar. Ele está esperando 3 segundos. Colocou 0, ó. Num2, 0, variável 0, tá vendo? Os dois setados para 0. Qual é o valor de num2? Vou colocar aqui 8. Qual é o valor da variável 1? Né? Vou colocar aqui 10. Note que ele já até alterou aqui, né? Ó, num2 está igual a 8, ó. Num2 pegou o valor da resposta anterior. E agora que eu vou colocar 10, ó. Nota que a variável 1 aqui está 0. Na hora que eu apertar Enter, o que ele vai fazer? Ele vai para o próximo comando, que é trocar o valor da variável 1 para a minha resposta. Como minha resposta é 10, qual é o valor de variável 1 quando eu executar isso aqui? 10. Aí o que ele fez aqui? Ó? Opa, num2 é quanto? É 8. 8 é maior do que 0? É.
Aí vamos para o outro lado. Ó. Variável 1 é quanto? 10. 10 é maior do que 0? É. Então, esse lado aqui é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Esse lado aqui é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Como eu tenho um int, verdadeiro e verdadeiro, a expressão toda é verdadeira, e aí é que posso fazer a divisão, né? Dividir os dois números, e o personagem falou a divisão dos dois números. Tá? Ficou claro para vocês essa parte? E aí? Sim. Ficou, né? Certeza, né? Anderson. Professor, Oi, pronto, pergunte, diga aí. não, é só a respeito de declarar o valor da variável, né, que o professor começou com 0. Se não colocar nada, dá algum erro? Não testei, vamos testar aqui, ó. Se eu colocar vazio assim, né, que você está querendo dizer? Isso. É porque Vamos testar aqui, ó. É porque na linguagem de programação, praticamente, não recebe nenhum valor, né? Não atribui nenhum valor a Ótima ela. pergunta, ótima pergunta. Quando você, no código, na próxima semana, quando vocês forem fazer, quando você só declara variável, às vezes ela já vem com o valor default mesmo, já vem com o valor padrão, né? Por exemplo, ela já vem com 0, se for um inteiro. Por padrão. Vamos ver como é que ele se comporta aqui, mas excelente pergunta, ó. Eu coloquei vazio aqui. Eu vou até fazer o seguinte, para não quebrar o raciocínio, eu vou até desconectar, porque eu quero só responder essa pergunta do antes com relação à variável. Vamos executar isso aqui, ó. Ele está esperando 3 segundos, está executando, tá amarelo. Opa, olha como ficou. Ficou vazio, né? Ou seja, Anderson, né, respondendo a sua pergunta, quando você não coloca nada, a variável fica vazio, fica sem nada. Então, nesse caso, ela não tem nenhum valor 0, porque aqui, no caso, eu tenho um valor 0. Aqui ela está vazia, ó. Não tem nada dentro dela. Ok? Mais alguma pergunta, gente? Senão a gente vai para o último bloco aqui, ó. Tá acabando. E os demais, tudo bem? Tudo certinho, né? Vou prosseguir então, tá? Ok, slides finais aqui da aula de hoje, para vocês entenderem. Então a gente tem agora, vamos falar agora do comando se, né? O se é uma condição, né? É como se fosse assim, a Luana foi, virou para o Anderson e disse assim, olha, Anderson, se você vier de carro, eu quero carona, né? Então, o que a Luana está dizendo? Que se o Anderson vier de carro, ela quer carona. Agora, se ele for de bicicleta, aí a Luana já não quer, né? Se ele for de ônibus, a Luana já não quer. Ela quer carona se o Anderson for de carro, tá? Então, o se é uma condição, tá? É como se ele faz um teste lógico em cima de uma expressão, tá? Aqui a gente até viu, né, essa questão já do bloco do forever. Deixa eu pegar aqui o... Opa, desculpa. Vou pegar aqui o apontador, né? A gente já viu esse bloco de forever, que é o bloco de repetição. Ele vai ficar repetindo infinitamente, né? Então, nesse caso aqui, o que ele está fazendo? Ele está repetindo o tempo todo, andando da espaço. Só que eu tenho uma condição aqui, ó. Então, se, no caso aqui, touch, né? Se ele tocar, né? Esse edge, eu acho que se eu não estiver enganado, esse bloco aqui de comando é como se ele estivesse tocando a parede, a borda, exatamente. Lorena, ele está tocando a borda lá do desenho. Então, se ele tocar a borda, né? O edge, né? Se ele tocar a borda lá daquele desenho, daquele quadrado onde ele está, então eu viro, né? Eu volto viro 15 graus, né? Viro para a esquerda 15 graus, né? Então, vejo que eu coloquei um condicional, tá? E vocês podem colocar um condicional também no programa de vocês. Então, o if, né, ele serve para vocês puxarem lá daquele paleta de comandos, jogar no comando para vocês colocarem condições no programa de você. Aqui tá com uns detalhes, só para vocês darem uma lida depois, né? Mas aqui até coloquei já a prática, né? Mas vamos ver aqui no dia a dia, né? Na prática, né? Voltando aqui, então, para os controles, né? O if está aqui, ó. Vamos lá. Então, vamos fazer agora um condicional, né? Vou fazer até o seguinte, ó. Vou desconectar esse bloco. Ele sempre se conecta com os blocos de baixo, né? Porque pronto. Até subir um pouco mais esse aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses dois valores, vou devolver aqui o valor 0, vou pegar o valor de no 1, no 2, e eu quero botar um if aqui. Vamos supor que eu quero fazer o seguinte, se num 2 for maior do que variável 1, eu digo que ela é maior. Eu digo oi, né? Eu digo que a variável 2 é maior do que o 1, né? Vamos lá. Então,
eu vou pegar esse aqui, eu vou usar com um tempozinho, né, para vocês poderem ver, né, 10 segundos. Então, o que eu quero dizer, né? Eu quero dizer que se num2 for maior do que a variável 1, eu quero dizer, a variável num2 é maior que a variável 1. O que está faltando aqui no meu código? Está faltando a expressão lógica, né? Para me poder fazer esse teste. Onde é que eu coloco, onde é que eu capturo, né? Onde é que tem os comandos? Aqui lá na parte dos operadores, né? Para fazer aqui tem os operadores relacionais e os operadores lógicos. Tá, então vamos ver aqui. O que eu estou querendo para o meu caso aqui? Eu estou querendo um maior, né? Então, estou querendo saber se num2 é maior do que a variável 1. Vou colocar aqui. Vou lá para a parte das variáveis. Num2 maior do que a variável 1. Então, agora, se eu executar, ó, vou colocar, digamos, 10. E variável 1 eu vou colocar 5. Variável 2 é 10, a variável 1 é 5. Então, consequentemente, né, ele imprimiu, ele falou, a variável 2 é maior do que a variável 1. E se eu fizesse o contrário, né? E se eu fizesse assim, executasse e colocasse na variável 2 5 e na variável 1 10? O que vai acontecer? Opa, ele não falou nada, não é? Vocês entenderam por que ele não falou? Pronto, não tem problema. Vou explicar por que ele não falou. Pensa o seguinte, né? Já libero antes. A Luana disse assim, ó, Luana. Eu sempre vou usar outra pessoa, né? Vou usar outro não, só usa a Luana aqui como exemplo. Deixa eu pegar aqui o Felipe, né? O Felipe disse assim, olha, se, né, o num2 for maior do que a variável 1, se o valor que está no num2 for maior do que o valor que está na variável 1, aí tu me avisa. Pronto. Só que o valor não foi maior, foi menor. O que o meu comando, o que o meu algoritmo sabe, né? O que ele tem que fazer se for menor? Ele não sabe, porque não tem nada aqui, ó. O único bloco, né, de condição que eu tenho aqui é se for maior. Se for maior, faço isso. E se for menor, o meu algoritmo ele não sabe o que fazer, né? Porque você não passou isso para ele, né? Então, para você pegar o do menor, você tem que vir aqui, ó, controle. Aí vem esse outro segredo aqui, ó, que é o se, então, se não. Nesse sim vai dar certo. Ó. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, colocar aqui, vou até desconectar isso aqui, conectar isso aqui lá. E aí eu vou usar agora o copiar. Opa, peraí, executei sem querer, né? Vou aproveitar, copiar e colar. Peraí, deu certo? Não? Ele está executando agora, né? Ah, tem o botão direito, dá para duplicar também, gente. Ótimo. Então, coloquei aqui. Aí vou colocar, né? A variável num2 é menor que a variável 1. Então, vamos agora executar esse meu comando aqui. Cliquei nele aqui para executar. Ele vai esperar 3 segundos, né, que eu botei só para ficar mais fácil. Qual é o valor de num2? Eu vou colocar aqui 10. Qual é o valor da variável 1? Eu vou colocar 5. 10 é maior do que 5? É. Então ele vai ficar assim, 10 é maior do que 5. Verdade. O que ele falou? Ele falou essa primeira frase. Agora eu vou fazer o contrário, né? Executar de novo, ó. Vai esperar 3 segundos. Qual é o valor de num 1? Eu vou botar 5. Qual o valor da variável 1? Eu vou colocar 10. Aí ele vai vir para esse comando bem aqui, ó. Né? Na hora que eu tô exatamente aqui. Ele vai pegar meu... Na hora que eu apertar aqui no check, ele vai colocar 10 na variável 1, certo? E aí, na hora que eu quero dizer que tiver 10 na variável 1, que é esse comando aqui, ele vai perguntar, 5 é maior do que 10? Não é. 5 é menor do que 10. Então, como não é maior do que 10, ele não vai fazer esse comando, ele pula essa linha e vai para esse se não. Ele vai executar exatamente essa linha de baixo. Então, ó, a variável 2 é menor do que a variável 1. Então, é como se eu tivesse, em resumo, né? É como se eu estivesse dizendo assim, ó. Anderson, se tu tirar 10, eu te compro a grade de cerveja, né? Mas, se tu não tirar 10, ou seja, se não, tu vai ter que me dar uma caixa de chocolate. Ficou claro essa questão do se, então, e o se não? Melhorou?
E aí? Giovana, melhorou? Pode perguntar, Giovana, não tem problema. Luana, Lorena, Anderson, ficou claro para vocês? Certo, perfeito. Para mim tá claro, professor. Professor, o senhor pode repetir? Eu não consigo entender. Não, posso sim, posso sim. Vamos fazer diferente, vamos fazer o seguinte, né? Vamos pensar que tu tá recebendo dinheiro, né? Mas que tu só empresta, né? Se sobrar dinheiro, certo? Então vamos dizer o seguinte: se teu salário for maior do que o teu gasto, aí vai sobrar dinheiro, não vai? Então, se teu salário for maior do que o gasto, é verdadeiro, né? Aí tu vai fazer o quê? Aí eu vou emprestar dinheiro. Se não, aí eu não vou emprestar dinheiro. Então é como se fosse uma condição. É como se disser outra. Tá, ok. Ficou mais claro agora? Ficou, entendi sim. Então pronto. Obrigada, viu? Não, por nada. É importante vocês estarem perguntando até vocês entenderem, gente. É sério. Esses comandos sim, então, repetição, vocês vão ver nos próximos 2 meses e usando comandos em Python, né? Se vocês não entenderem aqui no joguinho, né, que é no Scratch, vocês vão sentir mais dificuldade. Sugestão que eu dou para vocês: pratiquem no Scratch, né, de hoje para amanhã, dê uma olhada, vocês tiram aqui, ó, executa de novo, coloca, vai testando, trocando os números para vocês verem como que funciona, que é isso que eu espero de vocês, tá bom? Então tá, para finalizar a aula de hoje, eu vou fazer um outro exemplo, último exemplo, vou explicar, e aí eu vou explicar a tarefa para vocês fazerem, que aí eu peço que vocês entreguem nessa tarefa. Eu vou botar lá no SIGA, e aí eu peço que vocês entreguem até sexta-feira, meio-dia. Eu até ia pedir até amanhã, mas eu tô até dando um pouquinho mais de tempo, sexta-feira, meio-dia. Não é uma tarefa complicada, tá? É uma tarefa simples, inclusive vocês vão estar até jogando, né, aqui fazendo o joguinho. Mas é para vocês entregarem até sexta-feira, meio-dia. Por quê? Porque aí à tarde eu posso pegar os exemplos de vocês e aí eu posso já discutir outros pontos e dar sugestões, né, de como a gente pode melhorar, tirar as dúvidas de vocês. Então, é importante que vocês pratiquem essa atividade para que vocês entendam, porque na próxima semana a gente não vai ver mais Scratch, a gente vai ver Python. Tá? Então, a chance que vocês têm de exercitar esses comandos é nesta semana, tá? Para a gente poder também ficar em dias aí com as aulas, né, porque tem muito assunto para ministrar ainda. Então, vamos lá. O problema que eu vou passar para vocês vai ser parecido com esse aqui, ó. É um pouquinho maior, mas é só vocês lerem e cada frase, basicamente, é um comando. Então, imagine o seguinte, a tarefa é criar um programa que recebe o valor de entrada, exemplo, o nome ou idade do usuário, armazena este valor na variável resposta e faz o personagem, o gato, dizer o valor armazenado correspondente. Então, digamos que a tarefa de vocês era isso aqui. Eu até coloquei esse aqui, eu não expliquei para vocês, mas esse aqui também é só um detalhe. Não é esse aqui que é a resposta. Esse aqui, ó, deixa eu até explicar para vocês, antes de ir para cá. É nos eventos. Basicamente, você pode colocar alguns comandos para dizer assim, olha, quando tu clicar na letra A, faz isso. Então, quando tu clicar no espaço do teclado, faz isso. Aí, se vocês quiserem, vocês podem usar também para incrementar a resposta de vocês. O mais simples é esse aqui, ó, né? Quando eu clicar na bandeirinha. Significa que na hora que eu clicar na bandeirinha, eu nem preciso clicar no bloco, ele já executa. Ó, mostrar para vocês. Vou dizer esse aqui, ó. O que está dizendo aqui, ó? Quando clicar na bandeirinha, fala oi, né? Diz oi. Então, viu? Então, só coloquei lá no exemplo que facilita, né? Porque já está marcando, né? Aí, se tu quisesse executar o outro bloco, tu traz esse aqui para cá que fica mais fácil. Ó, aí ele já está executando esse outro bloco. Tá bom? Cancelei. Vamos ver qual é voltar aqui para a tarefinha. A tarefinha é, né? Recebe o valor de entrada. Opa! É para receber o valor de entrada e guardar esse valor em variável. Então, como eu prestei atenção na aula, ou eu assisti o vídeo outras vezes para entender um pouco melhor, eu sei que tem um comando, que é o ask, que é inclusive de cor azul, que eu posso fazer perguntas, né, para o usuário, né, para quem está interagindo com o joguinho, ele me responde e eu guardo na variável. Eu vou puxar aqui o ask, ó. Vou perguntar qual o seu nome, em qual variável que ele vai guardar a resposta, nessa aqui, ó, tá logo debaixo dele. Então, por enquanto, eu vou só deixar aqui, porque eu vou continuar lendo lá o problema. Então, eu vou só deixar aqui. Então, vou perguntar qual é o seu nome, e esse nome vai estar guardado nessa variável.
Aí vamos voltar lá para a questão. Então, cria um programa que recebe um valor de entrada e armazena o valor na variável resposta. Depois é para me fazer o quê? Fazer o personagem falar o valor armazenado correspondente. Ah, tá. Então o Smiley só quer que a pessoa, né, que o personagem, diga o valor que foi digitado. Qual é o comando que faz o personagem falar alguma coisa? Eu sei, né? Você pode vir aqui, já está aqui do lado, né? Conecta aqui. Eu quero que ele diga o quê? Eu quero que ele diga exatamente o que a pessoa digitar, que está nessa variável aqui. Eu coloco aqui e pronto. Está respondida a questão. Então vamos executar aqui, ó. Qual é o seu nome? Smiley. Apertar aqui, ele vai dizer meu nome. Tá? Então, bem simples, né? Então, dito isso, agora eu vou passar para vocês as duas atividades, né? Que eu queria que vocês tentassem fazer, né, até sexta-feira, meio-dia, né? Pelo menos uma das duas, tá? O ideal era vocês fecharem as duas, porque aí vocês vão compreender tudo. Mas se vocês tiverem alguma adversidade, do tipo, tá com problema com relação ao computador, internet, etc., tentem fazer pelo menos uma. É importante, tá, gente? Para vocês poderem entender os conceitos, né? Vocês estão aqui para aprender o conteúdo, né? E só vão conseguir entender se vocês praticarem. Oi, Giovana. Professor, só uma dúvida. Enquanto o senhor estava falando, eu estava aqui no Scratch tentando fazer, né? Quando eu clico nessa bandeirinha, no caso, ele não aparece nada a pergunta, aparece só a resposta, né? Quando tu clica na bandeirinha... A verde para reproduzir, por exemplo, se eu colocar esse when em cima do ask, não aparece a pergunta, tipo assim, qual o seu nome? É só a resposta, né? Não, se eu, por exemplo, tu diz esse bloquinho aqui, né? Vamos lá. Vou pegar exatamente... É esse aqui que você está fazendo, né? Esse aqui? É, professor, esse mesmo. Pronto, ó. Aí na hora que eu clicar aqui, ó, cliquei. Aí ele vai fazer o segundo comando. O segundo comando é esse aqui, ó. Ask seu nome e wait. Aí tá perguntando qual é o seu nome. Aí já fica aqui pronto para me digitar. Ah, tá certo. O senhor não quer Entendeu? que a gente use o balãozinho que já tem a resposta, né? Esse balãozinho que eu sei. Não, é porque eu quero que a pessoa digite a resposta, nesse caso aqui, né? Tá. Eu fiquei confusa, porque tem outro balãozinho, né, que é o sei, em que você digita e põe o tempo que quer que apareça, né? Tá certo. Isso. É porque nesse aqui... Ótima pergunta, Giovanna. Excelente. É porque no sei, é como se fosse assim, diga o quê, né? O que você quer que ela diga. Se eu colocasse assim, ó, vamos supor que fosse diferente. Não, eu quero que ela diga smile, ó. Mas foi ótimo a sua pergunta. Vamos lá. O que vai acontecer quando eu clicar aqui, ó? Ele vai dizer meu nome, ó, tá vendo? Toda vez que eu clicar, ele vai dizer meu nome. Só que isso aqui não é a resposta aqui do problema, né? O problema ele tá pedindo o quê? Que é isso que a gente vai exercitar nos próximos meses. São problemas que a gente vai fazer algoritmos. Por que a questão tá me pedindo? Que eu receba o valor de entrada e guarde numa variável e depois fale o valor dessa variável. Aí, para fazer isso, o que eu fiz? Ó, botei esse comando, que ele vai pegar o valor que o usuário vai digitar. Onde é que fica o valor que o usuário vai digitar? O Smiley já explicou que fica nessa variável resposta aqui, e depois eu vou falar esse valor, né? Então, coloquei aqui o falar e coloquei aqui para ele me dizer exatamente o que eu digitar. Então, agora, quando eu clicar, o que eu colocar aqui, ele fala, né? Se eu colocar casa, ele fala casa. Se eu colocar Ana, ele fala Ana. Tá? Aqui ele está falando outras coisas, mas é porque ele está executando outro código. Porque o ideal é vocês fazerem um bloco só, aqui eu estou fazendo vários, ele fica puxando os outros. Então, até tirar esse aqui. Mas ficou claro. Oi, Giovanni, pode falar. Professor, só uma dúvida. Onde é que tem esse answer na lista de códigos? Eu procurei, não consigo. Ou a gente põe ele, a gente cria a variável dele? Tá, não, ele já vem com ela. Né? Ele já vem aqui, ó. Sim, ele já vem com ele, ó. Aí por isso que a minha sugestão é o quê, Ana? Para vocês não se perderem, ó. Na hora que vocês puxarem a pergunta, já puxa aqui a respondinha do lado, para vocês saberem que vai guardar aqui. Aí depois vocês vão e colocam onde é que vocês querem, o que vocês querem fazer com essa resposta. Não, sem problema, Giovanni, pode perguntar. A outra dica que eu dou para vocês são as cores, né? Eu passei um tempo também sofrendo aqui procurando, como vocês viram que no começo eu estava até procurando, né, no começo, né? Mas eu me lembrei que tem a questão das cores, ó. Todas as cores aqui também foram feitas, né, diferentes, né, para facilitar a identificação do bloco de comandos. Tá? Mais alguma pergunta, gente, antes da gente prosseguir, por exemplo, para a atividade?
Tá, então, como todos estão em silêncio, vamos prosseguir. Então, de novo, o que eu estou pedindo para vocês, né? Preciso que vocês se dediquem. Aqui uns 20 minutos, mais ou menos, se puder até mais, é melhor. Vocês conseguem compreender a ferramenta e fazer o exercício, tá? E é importante, né, para a aula de sexta-feira, vou colocar a atividade no Cigar para receber, e a atividade ela vai valer bônus para quem entregar, né? Então, além de aprender, você vai receber bônus. E é importante para você tirar suas dúvidas, porque a próxima semana a gente vai ver muitos comandos de Python. Então, se você não entender o que é esse básico aqui, você vai sentir mais dificuldade. Até antes de mostrar isso aqui, só rapidinho, né? Eu tinha esquecido, né? Olha o que dá para fazer nela também, ó. Fiz um exemplo de calculadora, ó. Então, aqui eu peguei uma imagem, troquei a imagem de fundo, ó. Vou executar agora. Digite um número, ó. Você pode fazer um programa todinho aqui, ó. Sim. Qual é a sua operação? Aí, digamos, eu posso colocar aqui um mais, né? Digite outro número, 6, e ele dá o resultado. Eu vejo que eu personalizei todo aqui o programa, e ele volta para o começo. Por quê? Porque eu coloquei um repita aqui no comando, ó. Repita forever, então estou no loop o tempo todo fazendo essas perguntas, e aí coloquei um bloquinho todinho aqui, perguntando qual era a operação que ele gostaria de fazer, tá? Isso aqui eu posso até mandar para vocês, mas ninguém pode usar esse exemplo, claro, né, para a resposta, tá, da calculadora. Mas voltando então aqui para a atividade, tá? Atividade 1, né? Você vai criar um programa no Scratch que recebe o valor de um número n, ou seja, tu cria uma variável, né? Tu pode colocar o nome da variável n. Se quiser colocar outro nome, pode colocar, não tem problema. Mas você vai receber um valor n de entrada do usuário. Então, vai ser bem parecido com o que a gente acabou de fazer. O usuário vai digitar um valor, você vai pegar esse valor. Esse valor eu estou chamando de n, tá? Então, você vai pegar, armazenar o número na variável resposta e vai fazer o seguinte. Vai criar uma variável var e inicializar o valor dela com 1. E depois você vai repetir esses passos aqui x vezes, onde x é o número armazenado na variável resposta. Certo? Eu vou até, para facilitar, eu vi que esse n aqui vai dificultar o entendimento de vocês. Espera aí, esquece esse n aqui no começo, que eu acho que esse n vai confundir vocês. O que eu estou pedindo para vocês? Você vai pedir assim, para o usuário, me dê um número. Aí ele vai digitar o número. Esse número vai estar na resposta. A gente acabou de ver um exemplo disso, certo? Dado esse número, o que vocês vão fazer? Criar uma variável var, inicializar o valor em 1, e aí vocês vão repetir esse valor aqui x vezes até atingir o número digitado pelo usuário. Então, se o usuário digitou 3, vocês vão repetir isso aqui quantas vezes? 3. Se o usuário digitou 4, vocês vão repetir 4. Mas como é que eu vou ter esse valor, Ismael, de quantas vezes eu repetir? Tá na variável resposta. E aí, o que vocês têm que fazer? Ó? Se o valor armazenado em var, né, que é a variável que você acabou de criar, for maior do que 5, faça o personagem dizer miau por 2 segundos. Se o valor armazenado na variável var for menor ou igual a 5, faça ele tocar, por exemplo, trocar de traje ou tom de cor, vocês podem ficar à vontade. E, por fim, aumente o valor de var em 1 unidade e faça o personagem esperar por 2 segundos. Tá? Então, tudo que foi colocado aqui, ó, aumente, né, faça ele esperar, são comandos que eu quero que vocês procurem lá e tentem encaixar para fazer esse programazinho aqui, que seria a prática 1 do Scratch. Tá? Alguma dúvida nesse aqui, antes da gente ir para o próximo? Professor. Não, professor, tudo bem. No caso, se a gente tentar assim, não conseguir obter o resultado, a gente pode enviar da forma como a gente tentou ou conseguir para poder corrigir na próxima aula? É importante você enviar da forma que você conseguir. Sim, sim. Tá, ok, obrigada. Você tenta, você pode inclusive colocar lá, você traz suas dúvidas para a próxima aula e a gente tenta fechar esse exemplo, tá? Caso você tenha ficado na dúvida. Tá certo, obrigada. Mas de novo, perfeito. Aí se tiver dúvida no Scratch, em como utilizar, vocês podem jogar no WhatsApp que eu vou tentando responder vocês até amanhã. Então vamos para a outra. Por nada. A outra é mais flexível. Então, assim, digamos que você começou, está tendo dificuldade. Não, mas espera aí, o Ismael falou aumentar o valor de 1, eu não estou entendendo. Então, algumas das partes aqui não ficou tão claro para você. Aí o que você vai fazer? Você pode, então, fazer o segundo exemplo aqui. Esse segundo exemplo, eu estou deixando vocês totalmente livres com apenas uma condição.
que você use pelo menos um comando de pelo menos 6 categorias. Lembra que aqui, ó, o que são essas categorias? São isso aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tem 9. Na verdade, esse meu mais... Não, tem 8, né? Isso aqui é outra coisa. Tem 8 categorias. Vocês vão fazer um programa simples, como esse que eu mostrei para vocês, como esse da calculadora, pode ser algum que faça outro tipo de operação, pode ser até algum do café da manhã, que você pergunta qual é o café da manhã, você vai falando com a pessoa, né? Mas vocês vão fazer um programa que use pelo menos um comando de pelo menos 6 deles, tá? Feito isso, você vai simplesmente, né, exportar, né, o arquivo. Nos dois casos vocês vão exportar, mas para esse caso aqui eu queria que vocês fizessem um pequeno textinho explicativo, né, um texto no Word, por exemplo, vocês criam no Word e geram o PDF sobre a solução, né, proposta, né? Explicando um pouquinho porque que você fez, né? Por exemplo, eu fiz um programa para receber, digamos, um valor e a taxa de juros, e aí eu calculei o valor atualizado, cálculo da taxa de juros e mostrei aí para o usuário, né? Ou então, por exemplo, deixa eu tentar pegar um outro exemplo, né? Eu fiz um programazinho simples, todos aqui eu estou falando programas simples, tá, gente? Fiz um programinha simples que vai receber 2 componentes químicos e vai dizer se esses 2 componentes químicos eles são reagentes ou... Acho que o contrário de reagentes eu não lembro, porque minhas aulas de química faz tempo. Mas se eles vão reagir positivamente ou negativamente. Aí vocês vão, faz esse testezinho, né, bota o if como a gente acabou de ver e bota lá o personagem falando, né, a resposta. Tá? Ou seja, esse primeiro aqui eu dei exatamente o que eu esperava. Então vocês só precisam fazer o passo a passo. Neste segundo caso, vocês estão livres para fazer qualquer exemplo de programa, mas eu queria um textinho explicando o que você fez, né? Porque você faz um textinho pequeno mesmo, explicando qual é o programa, o que ele faz. E aí, nos dois casos, vocês vão vir aqui, ó, de novo, para vocês não esquecerem, vocês vão vir aqui, ó, arquivo, file, save to computer, ou então, acho que a gente em português está download, você clica, ó, aí ele vai baixar o arquivozinho, ó, tá vendo? Aí vocês vão pegar esse arquivo e subir no Cigar. No caso aqui, junto com o PDF também, né? Ficou claro para vocês essas duas atividades? Dúvidas? Ficou, professor. Ficou claro. E os demais, dúvidas? No Cigar eu vou tentar também deixar bem claro. Por enquanto tá tudo ok, professor. Só na hora da prática mesmo que eu acho que né, vai emplacar um pouco, mas vai dar certo. Não, mas vai dar certo. O importante é vocês tentarem. Se vocês não tentarem, aí vocês vão sentir mais dificuldade. Tentem. Se for a dúvida de Scratch, perguntem. O que vocês não podem fazer? Só não pode copiar o trabalho do coleguinha. Aí vocês não vão aprender, tá? Mas se, por exemplo, digamos que o Anderson está fazendo uma calculadora, a Giovana está fazendo um programinha lá, adoção de pet, né? Perguntando qual é o nome do cachorro, né? A idade do cachorro. Pegando tipo os dados do cachorro para falar, né? Se você tiver alguma dúvida, Giovana, de comando, qual utilizar, você pode jogar lá no WhatsApp e o Anderson pode até dar a dica do comando, né? Não precisa nem esperar eu responder. Só não pode o Anderson fazer o trabalho da Giovana ou vocês copiarem o trabalho de um do outro, porque aí, né, não é legal, né? A gente está aqui tentando, né, passar o máximo aí para vocês aprenderem, então isso aí é plágio, né? E não pode, né? Aí vai ser prejudicado, os dois vão ser prejudicados na nota, né? Tá bom? Combinado, sim, então. Se tiverem dúvidas, mandem no WhatsApp, que a gente vai respondendo, e os outros colegas também sendo se convidados a ajudar, né, a sugerir comandos que possam ser utilizados, né, mas não vão copiar a resposta um do outro, não, tá? Dúvidas? Não, acho que a Giovana já disse que não. Felipe, tudo bem? Tudo bem? Os demais? Eduardo também já disse que está tudo bem, né, se eu não me engano. Tudo tranquilo, né? Então tá, gente. Então, boa tarde a vocês. Sexta-feira a gente se vê de novo, né? Para ir tirar essas dúvidas de Scratch. Espero que vocês gostem e façam joguinhos aí. Espero ver os joguinhos personalizados de vocês, viu? Para a gente poder abrir aqui, discutir um pouquinho, tirar as dúvidas. E aí fechar essa semana aí vocês aprendendo aí muito aí desse conteúdo que é importante para vocês, tá bom? Combinados? Professor, só uma dúvida. Oi, pode falar. O link para entrar online, o senhor pode colocar lá no grupo do WhatsApp? Do Scratch, né? Isso.
Tá, posso sim, posso sim. Obrigada. Aí quando vocês estiverem logados, ó, ele guarda todos os programas de vocês aqui, ó. Vocês veem o nome de vocês, ó. Em inglês fica mais tough, acho que em português acho que é meus desenhos, alguma coisa assim. Aí vocês podem abrir, né? Eu fiz até uns outros exemplos aqui, é bem interessante. Vou mandar agora, viu, lá no grupo, tá? Para vocês. Então, Tá bom, combinadíssimo. obrigada. E a gente se vê, então, sexta-feira, tá, gente? Tchau, boa tarde. Vou parar aqui de gravar. Boa tarde, até sexta-feira.